Ritinha, Carlinha, boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas, muito. Tudo bem? Ale, um beijo, meu irmão. Boa noite. Pegando a aguinha de vocês. Não esqueçam. Mandando aviãozinho. Kelly, minha querida, boa noite. Muito bem-vinda. Dani. Vamos compartilhar essa live. Pensando naquela pessoa que você acha que precisa de uma palavra. Todo mundo precisa, né? Pra falar a verdade. Então não esqueçam de pegar água, gente, tá? A minha tá aqui. Minha garrafinha. Lembrando que é individual, viu, gente? É uma água, um copo, uma garrafinha para você e cada um da sua família com a sua aguinha para ser fluidificada, né? Cada um vai receber aquele remedinho que precisa, que necessita, tá bom? E eu aqui puxando o nariz, finalzinho de gripe. Uma semana, né? Mas já tô bem melhor. Sem dor nenhuma, só o nariz. E passaram bem, gente, o feriado, foi tudo bem, tudo tranquilo, sem novidades. Eu descansei muito, eu dormi muito. Dormi e comi. Daqui a pouco já vamos entrar com a nossa leiturinha. Vou esperar só mais um pouquinho. Fafá, boa noite. Boa noite. Vão dando coraçãozinho, vão apertando o coraçãozinho, que assim o Instagram vai avisando mais pessoas, né? Edna, minha irmãzinha, parabéns, viu? Você viu que eu te deixei mensagem? Sua traste. Muita saúde, muita paz, muito amor, muita sabedoria pra família toda, viu? É isso aí. A Edna é uma amiga minha de faculdade. De faculdade não. De runner. Uma dinossaura, né, Edna? Linda é você, lindas são vocês. Gente, eu tô com calor. Daqui a pouco eu vou perder o cabelo. Vamos iniciar a nossa... Pra nós, Edna, todo mundo feliz. Você que é uma pessoa super pra cima, super do bem. Muita luz, viu? Que essa luz que você tem dentro de você continue se iluminando. Viu? Você merece, você merece. Menopausa é assim, não é fácil não, né? Não é fácil ser mulher, né, gente? Mas é bom demais, né? Não é fácil, mas é bom demais. Gente, deixa eu explicar uma coisa rapidinho pra vocês. Lembrei agora sobre o YouTube, né? O que eu tô fazendo, gente? Eu tô alimentando o YouTube, porque assim, o que eu fiquei pensando? Eu tô colocando... Eu vou colocar de 1 a 2 vídeos por semana lá no nosso canal do YouTube. Paula Sana Espiritismo. Até chegar onde a gente tá hoje. Porque não adianta a gente fazer... Eu fiquei pensando, não adianta a gente fazer simultâneo no Instagram
e no YouTube, por exemplo, hoje, o nosso evangelho de hoje, né? Que a gente segue um roteiro, né? Se eu colocar o de hoje, por exemplo, no YouTube, já vai ficar com a sequência errada do que tá, né? Então, todos os nossos evangelhos eu tô colocando, tá? Eu tô colocando de 1 a 2 por semana. Não tô colocando muito para não ficar muito carregado, né? E aí nesse tempo a gente vai compartilhando, né? Para as pessoas irem chegando no YouTube. Que aí sim, aí quando a gente chegar, né? Junto o evangelho do Instagram com o YouTube, aí a gente faz os dois juntos, tá bom? Então vamos começar, gente? Vamos partir para nossa oraçãozinha. A nossa semana começando, né? Abençoada, maravilhosa, graças ao nosso Pai Maior. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje, viu? Então, vamos entrar na nossa leiturinha do nosso Gotas de Esperança, tá? O que eu vou pedir para vocês? O nosso famoso sorteio par ou ímpar. Então, são mensagens, uma por página, né? Então, eu peço sempre para vocês escolherem número par ou número ímpar. Quem ganhar, a gente lê. Então, podem começar. Par ou ímpar? A ler ímpar. Continuem compartilhando, viu, gente? Coraçãozinho pro Instagram e avisando o maior número de gente. Carlinha par. Kelly par. Ritinha par. Par tá ganhando. Ó, um par, um ímpar, 3 pares. Vamos fechar par. Par ganhou. É isso aí. Fechou. Parzinho ganhou. Número par ganhou. Acho que de novo, né? Que semana passada, se eu não me engano, o par ganhou também. Então, número par. Vamos ver o que a espiritualidade preparou pra gente. Então, vamos lá. Hoje tem muito a ver com o nosso evangelho de hoje. Você quer ser respeitado, mas surgem os desrespeitos. Pegam você desprevenido. Partem até daqueles a quem você mais estima. Faz parte, né, gente? É o que a gente fala. Ninguém pensa igual a ninguém, né? A gente tem pensamentos diferentes. Não o censure, porém. Compreenda que todos temos pensamentos próprios. Eles podem ter razões desconhecidas por você. Pense no outro como sendo seu verdadeiro irmão. Eu falo isso todo dia. No fundo, todo mundo é igual a você. Desenvolva essa ideia. Volte a usá-la. Interiorize-a. Desta forma, você o estará perdoando. O fato de nós sermos todos irmãos, né? Respeitar a individualidade alheia é ser respeitado. É claro que o discordar da ideia do outro não me dá o direito de desrespeitar, né, gente? É lógico, mas nem todo mundo pensa assim. Então as pessoas querem impor as ideias delas de uma forma grotesca, né? De uma forma que machuca. Mas aí é que entra a nossa bondade,
a nossa sabedoria, né? De, como ele fala aqui, enxergar o outro como irmão e saber que ele não sabe se expressar, né? Ele não sabe se expressar. Então, ok, entenda, compreenda e perdoa, né? E eu até ia comentar isso com vocês agora, eu coloquei o nome de algumas pessoas aqui. Eu sei que a gente pensa em muitas pessoas, né? Que a gente quer mandar as vibrações. Então, o que eu peço para vocês? No momento do nosso evangelho, põe num papelzinho, tá? O nome dessa pessoa, de preferência o nome completo. Se for um desencarnado, só o nome completo, tá? E se for um encarnado, né, que esteja entre nós, você põe o nome completo e o endereço, se você tiver o endereço de onde essa pessoa tá bom? Para durante o evangelho, nosso evangelho, a espiritualidade poder ir até eles, tá bom? Então vamos fechar nossos olhos, vamos partir para nossa prece, que é a nossa ligação com os céus, é a ligação com o nosso mentor, é a ligação com o nosso irmão maior, nosso amado Jesus Cristo, amado Mestre, e a ligação com o nosso Pai maior, que é Deus. Agradecemos, Senhor Jesus Cristo, a sua presença na nossa vida. Estamos aqui nesse momento porque te amamos, porque queremos sentir a sua presença, porque queremos ouvir as suas mensagens cada dia mais. Agradecemos esse momento e mandamos toda essa nossa vibração de amor, essa vibração de paz, essa vibração de cura, esse sentimento de cura a quem precisa. Nossos entes queridos aqui encarnados e aos nossos entes amados já desencarnados. Muitos estão por aqui, já sabem, já conhecem esse nosso compromisso e a espiritualidade maior traz eles para cá. Agradecemos esse momento, Senhor, que possamos ser úteis ao Senhor nessa nossa caminhada, com esse nosso aprendizado. Agradecemos a espiritualidade responsável pelos passes que serão aplicados, pela água que vai ser fluidificada e pela limpeza dos nossos lares, por todos os sentimentos de briga, de raiva, de ódio serão limpos nesse momento. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Eli, minha irmãzinha, saudade de você, viu? Enzo, Mames te ama. Hoje o nosso evangelho, a gente vai continuar. A gente está no capítulo 7, né? Falando sobre humildade, orgulho, sentimentos opostos. O orgulho que leva a gente pro abismo, que leva a gente pro fundo do poço, né? E a humildade que ajuda na nossa evolução. É com ela que a gente vai passar por outro lado feliz. Então a gente vai ler hoje o item: quem se eleva será rebaixado. Então, antes
da mensagem da espiritualidade, aqui Allan Kardec coloca 3 passagens, 3 parábolas da Bíblia para a gente entender do que Jesus falava. São passagens maravilhosas. Primeira, nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, a colocou no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrarei nos reinos dos céus. Quem, pois, se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim mesmo que recebe. Isso está em Mateus, capítulo 18. Próxima parábola, se eu não me engano, também de Mateus. Também de Mateus. Então, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou dele, de Jesus, com seus 2 filhos e o adorou, testemunhando-lhe que queria perguntar-lhe alguma coisa. Ele lhe disse: que quereis? Ordenai, disse-lhe ela, que meus 2 filhos que aqui estão tenham assento em vosso reino, um à vossa direita e o outro à vossa esquerda. Mas Jesus respondeu-lhe: vós não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que vou beber? Eles disseram-lhe: nós o podemos. Os filhos, né? Nós o podemos. Ele lhes respondeu: é verdade que bebereis o cálice que eu vou beber, mas quanto a estar sentado à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim vos conceder. Mas isso será para aqueles que meu Pai tenha preparado. A gente está cada um num nível evolutivo, né? Não adianta a gente querer passar para o outro lado e querer ficar do lado de Jesus. Continuando, os outros 10 apóstolos, tendo ouvido isso, se encheram de indignação contra os 2 irmãos. E Jesus, tendo-os chamado para si, lhes disse: vós sabeis, falando para os discípulos, para os apóstolos, vós sabeis que os príncipes das nações as dominam e que os grandes as tratam com império. Não deve ser o mesmo entre vós, mas, atenção para essa frase, mas que aquele que quiser se tornar o maior, presta atenção nessa frase, gente. Aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. E que aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja vosso escravo. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela redenção de muitos. Não teve uma passagem que Jesus, eu acho que eu comentei aqui nas minhas considerações. Jesus, em um determinado momento,
lavou os pés dos apóstolos. Jesus não veio para ser servido. É esse o exemplo que ele vai dar pra gente. Ele veio para servir. É o que a gente sempre fala aqui. A gente não fala assim, gente. Tomara aqui no final da minha vida terrena, né? Aqui. Eu não dê trabalho para ninguém, que eu possa sempre ser independente nas minhas ações, né? Tanto física como mental. Que eu não dependa de ninguém. A gente não fala isso, vai depender de nós. E esse depender de nós não é só, gente, fazer ginástica, claro, né? O óbvio, eu mais do que ninguém falo isso, né? Cuidar do corpo. Mas tanto quanto cuidar do corpo é cuidar da mente e do espírito, gente. É o que vai falar aqui. O que adianta eu ter um corpo lindo, perfeito, e eu ser, desculpa a palavra, podre por dentro, né? Ser aquela pessoa que pisa, que magoa, que humilha. Eu posso ter certeza que o final da minha vida vai ser dependendo de alguém. Algum problema eu vou ter. Eu posso ter certeza disso. Porque do jeito que eu humilhei, eu vou terminar a minha vida humilhada. E isso vai se continuar do outro lado. Continuando. Agora uma passagem de Lucas, que também é maravilhosa. Jesus entrou num dia de sábado na casa de um dos principais fariseus para aí tomar sua refeição, e aqueles que lá estavam o observavam. Então, considerando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, ele lhes propôs esta parábola e lhes disse, Jesus: quando fordes convidados para bodas, quer dizer, para festas, né? Não tomeis nelas o primeiro lugar, temendo que se encontre entre os convidados uma pessoa mais considerada que vós, e que aquele que vos tiver convidado não venha vos dizer: dai vosso lugar a este, ou seja, sai daí, você não é tão importante, esse aqui é mais. Por que você sentou aqui logo na frente? Dai vosso lugar a este, e que então estejais diminuídos em vos dirigir com vergonha ao último lugar. Mas, quando fordes convidados, ide vos colocar no último lugar, a fim de que quando aquele que vos tiver convidado vier e vos dizer: meu amigo, suba mais alto. E então isso será um motivo de glória diante daqueles que estarão à mesa convosco. Porque quem se eleva será rebaixado, e quem se rebaixa será elevado. Isso está em Lucas, né? Então a gente colocando isso na prática, no nosso dia a dia, é a gente ser humilde, né? Seja na nossa família, no nosso trabalho, né? A gente chegar com humildade, com carinho, cumprimentando todo mundo. Todo mundo. Não só o chefe da empresa,
não só aquele que está no mesmo nível que o seu, mas todo mundo. Principalmente aqueles que são esquecidos ao relento da empresa. Que um bom dia seu, uma boa tarde, uma boa noite, com carinho, com uma vibração de amor, vai fazer o dia dele melhor, vai mudar a vida dele, né? Vai mudar o dia dele, eu tenho certeza. Aí os espíritos fazem a sua conclusão. Essas máximas são a consequência do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor e que formulou por estas palavras: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. O que a gente falou na semana passada? O que é pobre? O que é bem-aventurados os pobres de espíritos? Né? A gente falou assim, substitui a palavra bem-aventurados por felizes, pobres de espírito, humildes. Né? E o humilde, gente, eu não lembro quem falou essa frase. Não lembro. A pessoa que fala assim, eu sou humilde. A gente vê isso muito no Instagram, né, gente? Nos posts, né? A pessoa se autodenominando, né? Peraí que tá meio tortinho o celular. Então, a pessoa, essa frase que eu ouvi é mais ou menos assim. Quando a pessoa se denominar, se achar humilde, aí é que começa o orgulho dela. Né? Porque a humildade, ela se constrói, né? O dia a dia, no passo a passo, né? É fácil eu falar eu sou humilde e eu não agir como. Eu só vou saber se você é humilde pelas suas atitudes, pelas suas palavras. Não só palavras, né, gente? Principalmente atitude, né? Continuando, ele toma uma criança, Jesus toma uma criança como modelo da simplicidade de coração, que ele fala aqui no início, né? Quem é o maior, que perguntam para ele, quem é o maior no reino dos céus? Jesus fala, eu vos digo em verdade que se vós não vos converterdes e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. O que é isso, né? Aqui eles explicam. É a simplicidade do coração. Então, e diz, será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade, né? De ser infalível. A criança, por exemplo, a gente pode entender também, a criança ela tem a humildade, se ela não sabe, ela vai, ela pergunta, ela vai atrás, ela quer aprender, ela pergunta para ele, para aquele outro, né? Sem pretensão nenhuma, pelo simples prazer de querer aprender, né? E ela não tem a soberba, não tem o orgulho, né? É isso. É essa comparação que Jesus faz com criança. Aí a gente vê aqui, né? Aí vem a esposa de Zebedeu querendo incluir os filhos dela ao lado de Jesus. Ele fala, não é assim. Continuando. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima, que aquele
que quiser, como a gente falou lá no início também, que eu falei para vocês, presta atenção. Aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. Servidor de quem, gente? De Deus. E nessa outra máxima, quem se rebaixa será elevado, e quem se eleva será rebaixado. O Espiritismo vem sancionar, quer dizer, ele vem confirmar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, aqueles que eram pequenos sobre a terra. Né? A gente tem vários exemplos, como fala aqui. O Espiritismo vem confirmar por exemplos, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos, ou seja, depois que desencarna, aqueles que eram pequenos sobre a terra. E, frequentemente, bem pequenos lá. Aqueles que eram os maiores e os mais poderosos aqui na terra. É que os primeiros levaram em morrendo aquilo, os humildes, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde. O que a gente fala, gente? Não acumula aqui, não acumula, porque a gente não vai levar nada. A gente tem que acumular o que a gente vai levar, que são as virtudes. Continuando. Eu acabei atropelando. E os primeiros em morrendo e que os primeiros levaram em morrendo aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes. Enquanto que os outros, os orgulhosos, deveram deixar o que fazia sua grandeza sobre a terra e não se leva. O que é? A sua fortuna, os títulos, a glória, a fama, né? O nascimento, a pessoa que se prende ao nascimento, né? Não vai levar. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo. Olha só, gente. Os orgulhosos, os que humilham, chegam do outro lado desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as suas vestes. Olha a comparação que eles fazem, os espíritos fazem. Os náufragos, né? Perdem tudo, até as suas vestes. Quando a gente passa para o outro lado, as nossas vestes ficam aqui. Que vestes são essas? Nosso corpo. O nosso corpo, nem isso a gente leva. Não conservaram senão o orgulho, que torna a sua nova posição mais humilhante. Porque vêm, olha só, gente, porque eles vêm acima deles e resplandecentes de glória, aqueles que eles espezinharam sobre a terra. Eu não esqueço de uma passagem, não, de um fato. Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, gente, foi um médico aqui na Terra. Ele foi um médico dos pobres, né? Ele ficou conhecido como médico dos pobres. Ele salvou muita gente, ele atendia de graça. Haja visto que hoje ele é um espírito de muita luz, de muita elevação. Então, ele conta, né, se eu não me engano, através do Chico Xavier, em psicografia. Ele conta que quando ele desencarnou, que ele passou pro outro lado, ele teve a visão, né, de uma multidão
uma multidão. Ele se compara como se ele estivesse num palco, né? Ele fala, e uma multidão de espíritos, de almas esperando ele. Foram as almas que ele salvou, que ele ajudou. Então foram lá esperar ele, para enaltecer ele, para resplandecer. Agora, como tá falando aqui, né? Aquela pessoa que espezinhou, maltratou, humilhou, né? Machucou, magoou. Essa pessoa, quando chegar do outro lado, ela vai ser diminuída, porque ela vai ver todas essas pessoas que ela fez isso acima dele. E acima, gente, numa forma distante, quase que inatingível. O Espiritismo nos mostra uma outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que foram os mais elevados numa existência são rebaixados à última posição numa existência seguinte. Então, se a pessoa hoje ela é elevada, né? A gente ouve muito, a gente pode até usar muito o exemplo de políticos, né? Que se acham acima de Deus. Numa próxima existência, eles vão estar extremamente rebaixados. Eles são rebaixados à última posição numa existência seguinte, se foram dominados pelo orgulho e pela ambição. Não procureis, então, o primeiro lugar sobre a terra. Não procure o primeiro lugar sobre a terra, não queira ser o primeiro aqui em tudo. Nem vos colocar acima dos outros, se não quereis ser obrigados a descer. Procurai, ao contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um lugar mais elevado no céu, se o mereceres, se o merecerdes. Deus não abandona, Deus é justo, Deus é bom. Ele não deixa ninguém no lugar errado. Ninguém. Por isso que eu falo muito para as pessoas, né? As pessoas sentem raiva e falam assim, poxa vida, mas aquela pessoa está fazendo tudo isso e a gente não vai ver ela pagar por isso? Por que a gente precisa ver? Se a gente tem a certeza de que ela vai resgatar, ela vai ter que passar por tudo aquilo que ela fez o outro passar. Seja aqui, normalmente começa aqui. No desencarne, a gente fala que a gente sai daqui, né? No momento que a gente desencarna, a gente fala, todo mundo vai passar pelo umbral, né? A gente tem que entender que não é Deus, não é Jesus que vai mandar a gente para o umbral. Nós mesmos, a nossa consciência, a nossa própria consciência. Quando a gente passar para o outro lado, a gente vai ver o que a gente fez. A nossa consciência vai fazer a gente ficar no umbral, num lugar ruim. Aliás, o que mais tem no umbral, gente, são espíritos que se sentem culpados. São espíritos que se sentem culpados por terem feito coisas e ficam para se punir. É uma autopunição. A gente não lembra de André Luiz? André Luiz, depois que ele desencarna, gente, ele fica 8 anos
em região umbralina, 8 anos. Mas sempre orgulhoso. Sempre orgulhoso. Quando é que ele sai do umbral? Depois que ele aprendeu que ele cai de joelhos e pede ajuda. Aí eles levam ele embora. Então, quando a gente tá num lugar ruim, a gente fala assim, né, gente? Poxa, mas eu quero ajudar aquela pessoa e aquela pessoa ela não aceita ajuda. É a mesma coisa. A gente tenta, lógico, a gente sempre fala isso, a gente tem que tentar ajudar sim, é nosso dever. É nosso dever. Mas se a pessoa não quer ser ajudada, o que você faz? Se afasta. Porque vai ter um momento que ela vai pedir ajuda. Ela vai chegar no fundo do poço. Ela vai pedir ajuda. Aí você vai estar lá para ajudar. Ela tem que passar, ela vai ter que vencer o orgulho, né? Esse sentimento, como a gente fala, que é o que corrói a humanidade, né? Eu fiz umas anotações. Nós temos que procurar Deus na figura do próximo. A gente não fala como é que Deus age pelo próximo. A nossa evolução, ela está na sustentação, ela está no apoio, é o que a gente falou agora, daqueles que ainda não estão em condição de realizar a sua caminhada. A gente tem que ajudar. Eu pus a passagem de Nicodemos, né, gente? Por que Nicodemos procurou Jesus? Primeiro, vocês lembram, né, que ele pergunta para falar sobre o homem que tem que nascer de novo, não tem que voltar para a barriga da mãe, né? Então, por que Nicodemos procurou Jesus na calada da noite? Nicodemos e os doutores da lei na calada... Por que na calada da noite, gente? Vergonha? Vergonha? Ele não podia procurar Jesus, um pé rapado, né? Nicodemos, um doutor da lei, soberano, inteligente. Como é que ele vai procurar se informar, né? Ele vai lá procurar praticamente um morador de rua, né? Jesus? Ninguém podia ver isso. Então ele foi na calada da noite, né? Ele e os doutores da lei. Por que eles não conseguiram seguir Jesus? Não conseguiram seguir Jesus, né? Paulo de Tarso, eu coloquei exemplo de Paulo de Tarso, que ele levou a palavra de Cristo a Atenas. Atenas, um lugar onde tinha alta concentração de intelectuais. E lá, esses intelectuais riram, eles zombaram de Paulo de Tarso. E eles não aceitaram a mensagem do Cristo, né? Eles acreditavam que eles já tinham tudo, que eles eram felizes, né? Então, não é assim, gente. Os cientistas não zombam de quem fala de Jesus. Eu já passei por isso, de tentar falar, né? Mas... E a gente sabe, gente, a espiritualidade vem dizer que a partir de agora reencarnarão muitos médiuns em famílias onde existem cientistas. E eu já conheço, eu já sei. Eu já conheço já sei de casos de crianças com mediunidade em lares onde a pessoa, o pai, normalmente é o homem, né, gente? Que é mais duro, né? É mais embrutecido. Onde o homem, o pai, ele é preto no preto, branco no branco. Mas vai se dobrar. Vai se dobrar. Então eles acreditavam que eles tinham tudo, que eles eram felizes, não precisava de Jesus, né? E o que Jesus dizia, gente? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por isso que essa mensagem, quem entende são os que sofrem, né? Os humildes, os que sofrem,
os que passam pela dor. Jesus não veio para os sãos, ele não veio aqui para os intelectuais, ele veio para os doentes. E isso é até hoje. Por isso que essa mensagem quem entende são os que sofrem, que passam pela dor, porque os abastados não conseguem ouvir a voz de Deus. Jesus é o médico das almas sofridas. Não é assim? É assim que Jesus é conhecido? Ele é o médico das almas sofridas. E todos nós temos sofrimentos da alma. Todos. Mas nem todos vão ouvir a voz do Mestre, né? Nem todos vão ouvir a voz dele, a voz de Deus, a voz de Jesus, a voz da espiritualidade. A gente não ouve nem a voz, muitos não ouvem a mensagem que, sabe aquela mensagem que a gente fala assim, alguma coisa tá me dizendo para eu fazer isso ou para fazer aquilo. Nossa, não, nem isso consegue ouvir, que é o nosso mentor. Então nem todos ouvem, porque muitos são revoltados, são orgulhosos, são arrogantes e não conseguem ouvir os conselhos da espiritualidade amiga. Então nem todos os aflitos são bem-aventurados. E esses sofredores, eles descobriram que o mundo é incapaz para dar consolação. Esses abastados que sofrem, eles descobrem que o mundo, as coisas do mundo, da terra, não é o suficiente para consolar. Que o dinheiro, a intelectualidade, os títulos não tiram as suas dores. Só as coisas de Deus que consola. Porque o verdadeiro remédio é o Evangelho do Cristo. É o que a gente está fazendo aqui. Esse é o verdadeiro remédio da alma. Onde a gente aprende que toda dor passa, né? Que o sofrimento fortalece. A gente entende que o sofrimento fortalece, que o sofrimento ele tem um tempo. Que a gente passa pelo sofrimento com força, com resignação, para crescer, para dar um salto na evolução. Agora o orgulhoso, o arrogante, ele é incapaz de encontrar esse conforto, esse bálsamo. Ele precisa chegar no fundo do poço para descobrir a excelência e o poder do amor ao próximo, da caridade e da humildade. E a importância, gente, da compreensão da vida futura, que a gente vem de vidas passadas e da misericórdia de Deus. Isso é muito importante pra gente. E os orgulhosos não entendem isso, não conhecem isso. Se não entender e acreditar nisso, fica difícil abrir mão do luxo, né? De vez em quando fazer caridade, perdoar, pedir perdão, tentar se despojar do orgulho, do egoísmo, da vaidade, se colocar no lugar do outro. Jesus disse assim: que aquele que quiser ser o primeiro, como a gente falou aqui, né? Que seja o escravo. E ele foi lá, colocou o aventalzinho dele, todo amor no coração, lavou os pés de todos os discípulos. É esse exemplo que a gente tem que seguir. É baixar a cabeça quando tiver que baixar. Tava ruim a conexão, gente? Avisou que tava ruim a conexão? É isso? Então Jesus, mais uma vez, ele não veio para servir. Desculpa, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então, gente, tava ruim. Ficou muito tempo fora, gente? Vocês sabem dizer? Ficou muito tempo parado? Bom, deixa eu continuar.
Não, tá bom. Legal, Dani. Então, quem se exalta, gente, a pessoa que se exalta, que é orgulhoso, né? Que tem essas atitudes orgulhosas, a pessoa não tá fazendo isso por amor. Uns instantes só, tá? Ela não faz isso por amor, gente, né? Ela faz por orgulho. Ela faz para se mostrar grande, para se mostrar poderosa, né? Para mostrar que manda. Tem um exemplo, gente, coloquei aqui de Saulo, né? Poderoso, né? Ele era poderoso antes de se tornar Paulo, né? Saulo, poderoso, ele perseguia os cristãos. Né? Até um dia que Jesus, no meio da caminhada dele, falou: Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Jesus foi até ele e perguntou: por que me persegues? Jesus, no alto da sua humildade. Esse homem, gente, Saulo, ele se dobrou, ele caiu, ele ficou até uns instantes cego, de tanto amor. E ele virou um dos mais fervorosos seguidores do Cristo. Ele reconheceu os erros, né, humildemente, e mudou, se transformou. Ou seja, gente, ser humilde é reconhecer a nossa inferioridade, as nossas fraquezas. E aí, a gente reconhecendo isso, a gente não vai mais ficar lutando contra isso, né? Eu vou aceitar quem eu sou, onde eu estou. E eu vou caminhar passo a passo até chegar onde eu quero, né? Reconhecendo as minhas dificuldades, tentando melhorar, pedindo ajuda, né? E também, se eu não chegar onde eu quero, tá tudo bem, não era para eu chegar, eu vou entender isso. Eu mudo meu caminho. A minha humildade vai me permitir isso. Agora, o meu orgulho não, né? Eu não vou me revoltar com as minhas falhas, eu não vou me revoltar com os meus fracassos, eu vou entender. Agora, o orgulhoso, o que ele faz? Ele se fecha. Ele não aceita que ele está errado, que ele esteja errado, né? Ele se nega a aprender. Ele se acha melhor que todos. E a pessoa orgulhosa, ela estagna na evolução, né, gente? Ela perde um tempo gigante sem evoluir. Até que ela vai ter que reconhecer o sofrimento. Mas isso pode demorar muito, né? E quanto tempo, como eu falei, quanto tempo ele perdeu na evolução dele, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo. Então, sejamos bem-aventurados, reconhecendo os nossos erros, mas na luta para melhorar, pedindo ajuda para quem sabe mais, admirando, torcendo pelo sucesso do outro, pedindo perdão a quem a gente pode ter prejudicado e, acima de tudo, seja aquele que serve e não aquele que tem que ser servido, como disse Jesus. Ajuda como você puder, sem escolher ajuda, né? Tem até um caso aqui do Chico, gente, que eu coloquei, que eu vi esses dias também, que quem contou foi a Maristela Santos. Um caso do Chico, ele estava num atendimento, né? Lá em Pedro Leopoldo, fazendo atendimento dele, espiritual.
Gente, Chico era testado o tempo todo. Chico Xavier foi testado a vida inteira, né? A vida inteira. Então, ele estava na casa espírita e entra, gente, entra um bêbado, todo, né, esfarrapado, e comendo e mastigando um pão, comendo um pão. Sabe, comendo aquele pão, gente, de boca aberta, o pão não sabe se sai, se entra, né? Ele chegou no Chico e falou assim: eu vim aqui para ver se você é mesmo humilde, se você tem mesmo essa humildade toda que as pessoas falam. Eu quero que você coma o meu pão. Dá até um negócio, né? Chico falou: para que eu vou comer o seu pão? Para mostrar a minha humildade? Não precisa. Ah, porque precisa. Porque precisa que se você não comer meu pão, você não é humilde. A gente sabe que a mesma coisa é fenômeno, né, gente? Acho que eu já comentei isso com vocês sobre fenômeno espiritual, né? Mediúnico, fenômeno mediúnico. A pessoa, quando ela não crê realmente, principalmente a pessoa que não crê na vida futura, ela pode aparecer um espírito, um fenômeno espiritual. Ela não vai acreditar, ela não vai se transformar. Ela não vai se transformar, né? Então é a importância do passo a passo que a gente falou, né? Resumo da ópera: o Chico comeu aquele pão, colocou na boca aquele pão. E aí o bêbado saiu: ele é humilde, ele é humilde. Mas tava bêbado, né? De repente ele não vai nem lembrar daquilo. Mas tá bom, o Chico fez a vontade dele, né? Eu até coloquei um outro exemplo aqui, gente, que a gente já falou numa live sobre... Eu vou dar uma rápida sintetizada. O rico e o Lázaro, lembra? O Lázaro era aquele pobre que ele vivia indo na casa pedindo migalhas para esse homem rico, né? Para comer. E esse rico humilhava ele, né? Era orgulhoso. E os dois, em tempos diferentes, né, desencarnaram. E lá esse rico fica sabendo que Lázaro está numa posição muito superior à dele, né? E aquilo revolta ele, mas é a realidade. É a realidade, né? Da gente começar a entender para que estamos aqui nesse mundo, nessa terra, né? Tem até uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, gente. É a pergunta de número 1000. Podemos já nesta vida resgatar nossas faltas? Eu vou ler só essa pergunta, vou responder, a gente já parte para a nossa oração, tá? Então, pergunta de Kardec. Podemos já nesta vida resgatar as nossas faltas? Eles respondem, os espíritos respondem: sim, reparando-as, mas não creiais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris. A gente pode reparar, mas não resgatar, ainda nessa vida. Ou mediante doações póstumas, quer dizer, depois que eu fui embora, né? Depois que eu vou embora, as pessoas fazem doações por mim. Isso não vai me ajudar em nada. Quando de nada mais precisais. Quer dizer, eu já fui embora. Então, quer dizer, melhor ainda, né? Eu sei que eu vou morrer, então eu vou doar tudo que eu tenho. Eu vou morrer mesmo, não vou precisar. Não, isso não vale como resgate. Deus não leva em conta um arrependimento estéril.
sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando se esteja prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Só por meio do bem se repara o mal. Como eu posso reparar o mal? Fazendo o bem. E a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. De que lhe adianta, como justificativa, restituir, depois de morrer, os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito? De que lhe serve se privar de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve finalmente se humilhar perante Deus, se continua orgulhoso diante dos homens? Então não adianta ajudar e continuar com o orgulho. Não adianta fazer caridade se continuar com o orgulho. Isso não vale para Deus. Isso não vai tirar as suas dívidas que você tenha feito a outras pessoas. Não vai tirar. É o verdadeiro amor ao próximo. É isso, gente. Aqui a gente termina mais um evangelho. A espiritualidade já encerrou os passes, já fluidificou nossas águas. Vamos fechar nossos olhos. Agradecer a toda a espiritualidade que ficou aqui com a gente. Espíritos que vêm para aprender, que vão voltar, vão retornar para o plano espiritual, mais evoluídos, mais estudados. Agradecer a entes queridos que participaram do Evangelho. Agradecer por esse abastecimento espiritual tão essencial para a nossa vida aqui na Terra. Que a gente seja capaz, com a sua ajuda, Senhor Jesus Cristo, com a sua ajuda, nosso Pai maior, que a gente seja capaz de se despojar do orgulho, de todo orgulho, do nosso egoísmo. Que a gente seja capaz realmente de enxergar o outro como irmão. Que a gente possa emanar esse amor, essa vibração de carinho, de luz a todos que necessitam. A gente agradece a toda a espiritualidade que passou por aqui, fez a cura, a nossa cura física, a nossa cura espiritual, fluidificou nossas águas, limpou os nossos lares. E que assim a gente inicie mais uma semana de muita luz, de muitas bênçãos. E assim a gente finaliza mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja para todos. Amém. É isso, gente. Muito obrigada
pela presença, por essa luz que vocês passam pra mim, viu, gente? Eu sinto muita força, eu sinto. Acreditem. Vamos fazer a nossa fotinho pra eu poder postar? Então prepara o dedinho pra fazer fotinho e aí vocês postam, me marca e eu reposto, tá bom? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! Lindos, obrigada, gente, obrigada. Agradeço demais que a gente coloque em prática tudo aquilo que a gente tá aprendendo, tá? Compartilhem com quem vocês acharem que precisa, que vai ouvir, que vai assistir, tá bom? E uma semana maravilhosa, muito abençoada pra todo mundo, gente. Amo vocês, viu? Fiquem com Deus e que a gente possa ouvir cada dia mais o nosso mentor se comunicando com a gente, porque ele se comunica o tempo todo, tá bom? Um beijo, gente. Uma semana linda pra todo mundo. Tchau.